Sansei, episódio de Assassin, capítulo 14, Dragão. Somos levados até o bairro chinês de Yokohama. Um homem de cabelos vermelhos dizia: eles são os Sem Face. Trata-se de uma organização que jamais falhava em suas missões, mas agora acumularam 2 fracassos. Uma longa história sendo reduzida a nada. Porém, o monstro Sem Face responde para o homem: a condição para ingressar nessa organização é não ter um rosto. Rasgarei a carne que cobre sua face e será convertido em um assassino sem identidade. O homem dizia: não é por isso que os chamam de Sem Face, porém sua reputação será destruída se continuarem fracassando. Ou será que rasgou esse seu rostinho porque abomina sua imagem patética? Não vai dizer que eu o ofendi, não é mesmo? Enfim, agora se apresse e cometa um assassinato. O monstro Sem Face pergunta qual seria a missão, e o homem responde: vá e destrua a Excalibur. No interior do bairro chinês, vemos Yoshino rindo. Ela estava com um bolinho nas mãos e perguntava para Shura: está legal esse passatempo aqui, mas o que viemos fazer em Yokohama? Há alguma razão para estarmos por aqui? Shura então a responde: não dizem ser uma tradição japonesa oferecer soba aos visitantes. Foi o Ayoria quem me disse que era assim, é verdade? Yoshino responde que talvez, mas mesmo assim, ele não falou por que estão por ali. Shura diz que esse costume significa algo como estou contigo, por isso que oferecem esse tal de soba. E a qualidade do soba é muito importante também, não é? Yoshino pergunta por que tiveram que ir a Yokohama para isso. Shura revela que ouviu dizer que existem muitos lamens no bairro chinês de Yokohama. Parece que os japoneses adoram lamen e sempre que podem desfrutam desse lugar. Yoshino fica nervosa, ela diz que esse é um estereótipo baseado em opiniões totalmente distorcidas. Shura também revela que queria conhecer alguém que estava ali. Yoshino queria saber quem seria essa pessoa. E Shura revela que é alguém que Kokuto falou para ele e que está nesse lugar. Aqui há um portador da espada sagrada. Além do mais, comecei a sentir um cosmo bem desagradável. O cosmo de alguém que parece invocar a morte. De repente, uma luz de cosmo aparece em um beco daquele bairro. Quem se materializava nesse lugar é o Sem Face Dragão. Ele utiliza seu sopro venenoso. Essa é a sua habilidade corrosiva que está sendo espalhada por todo aquele lugar. Um sopro ácido que derrete tudo o que toca. De repente vemos um homem que utiliza um boné. Ele diz que deveria se encontrar com alguém naquele lugar, mas essa pessoa não seria esse monstro. Não tenho intenção de lutar, mas já que entrou em meu caminho, não deixarei que me ataque e que fique sem uma reação. De repente, o Sem Face Dragão utiliza o golpe Rastro Venenoso. Esses são vários golpes utilizados com a sua cauda demoníaca. Aqueles ataques eram poderosos e destruíam tudo o que tocavam. Eles são ataques feitos naquele homem misterioso. Porém, de repente, percebemos um cosmo dourado. Um raio de luz chega rapidamente até aquele local. Quem estava ali é Shura, o Cavaleiro de Capricórnio. Ele dizia: então é daqui que vem esse cosmo tão ameaçador, mas também está sendo suprido rapidamente. Um grande cosmo, muito superior, está sobrepujando esse cosmo maligno, e assim o fará desaparecer por completo. É aquele que possui a força de um dragão. Porém, nesse momento, vemos o cosmo dourado daquele homem misterioso. Ele dizia para o assassino Sem Face: percebo que você possui a força de um dragão, mas esse poder não é o suficiente para me derrotar. Isso porque eu também sou um dragão. O homem misterioso fica de frente para o Sem Face Dragão. Porém, agora sabemos qual pode ser sua identidade. Ele também é alguém que possui o poder de um dragão. O inimigo avança com suas garras e tenta atacá-lo. Ele consegue atingir apenas o boné em sua cabeça. O homem então se prepara e também contra-ataca. Esse é o golpe Cólera do Dragão. Esse homem se chama Shiryu, o antigo Cavaleiro de Dragão e atual Cavaleiro de Libra dessa saga. Com seu poder, ele atinge o rosto do inimigo e então se apresenta: eu sou Shiryu, aquele com o dragão em seu nome. Os poderes de um dragão não podem me destruir. O nome de Shiryu significa dragão púrpura e por isso ele faz essa analogia. Enquanto isso, Shura se aproxima. Ele finalmente compreende. Esse é o homem com quem eu vim me encontrar. Então ele é o portador de uma espada sagrada. Sansei, episódio de Assassin, capítulo 15, Tesouro Sagrado. Shiryu finalmente se revela. Ele utilizou o Cólera do Dragão para atacar o inimigo Sem Face. Enquanto isso, Shura se aproxima. Ele vê o cosmo de Shiryu
Shiryu concentrado no punho. E nesse momento, o antigo cavaleiro de dragão se surpreende. Ele dizia: eu mal posso acreditar, é você mesmo, Shura. Não pensei que o veria novamente. Estou feliz e ao mesmo tempo confuso, porque você não faz parte deste mundo. Não acredito que os poderes de Hades, o imperador do submundo, tenham te trazido até aqui. O que isso significa? Nesse momento, Shura pede para Shiryu esperar, afinal a sua luta ainda não acabou. O assassino sem face retorna para a batalha. Ele estava furioso e avança contra Shiryu. Ele tenta atingir o cavaleiro, mas Shiryu consegue se esquivar facilmente, mesmo estando sem uma armadura. Mesmo assim, o cavaleiro estava surpreso e dizia: o inimigo conseguiu se recuperar, que braço poderoso. Shura falava: é como eu pensei, você tem a força de um dragão, significa que provavelmente é capaz de se regenerar muitas vezes. Um ataque somente não basta. Naquele momento, o inimigo sem rosto utiliza a sua habilidade. Aquele era o sopro venenoso. Aquele golpe atinge Shiryu, mas de repente percebemos uma esfera de cosmo flutuando na frente do inimigo. O sem face dragão estava concentrando o seu poder para desferir um novo ataque. Shura se perguntava se isso seria algum tipo de magia. Dizem que dragões são dotados de poderes mágicos. Este homem tem um poder similar. Shura estava surpreso, afinal, Shiryu estava completamente intacto após receber o ataque inimigo. Ele dizia: desde os tempos antigos, os dragões têm sido considerados como criaturas divinas. Destruir seus corpos impregnados de magia é quase impossível. Para matar um dragão, é preciso confiar no que as lendas dizem. Seja qual for a cultura, a única maneira de matar um dragão seria com uma arma divina ou uma relíquia sagrada. Nesse momento, Shiryu muda sua postura de combate. Ele se prepara para utilizar sua espada sagrada. Essa é a única forma de derrotar um dragão. O assassino sem face ativa sua técnica. Aquele é o corte circular de luz. Ele dispara esse ataque contra Shiryu, mas ainda não consegue atingi-lo. O cavaleiro concentra o cosmo em seu braço direito. Ele dizia: Shura, há algo que tenho que te mostrar, o seu maior legado, essa honra tão especial. Observe a lâmina que confiou a mim. A mão de Shiryu se converte na lâmina mais afiada. Ele avança para atacar com sua espada sagrada. Aquele golpe é o mais cortante dentre todos os cavaleiros de Atena. Essa é a Excalibur. Shiryu ataca com o golpe Excalibur. Ele então consegue cortar em pedaços tanto a técnica do inimigo quanto o corpo daquele monstro. Com apenas um golpe, Shiryu divide em dois. Após ser atingido por essa espada sagrada, o sem face dragão começa a desaparecer. Shura fica surpreso e suando frio ele dizia: essa espada sagrada, ela é a mesma técnica que a minha. A espada sagrada existe no santuário, então foi ele quem herdou a minha espada nesta era. Sansei, episódio de Assassin, capítulo 16, Lança. Shiryu, mesmo sem utilizar uma armadura, acaba de derrotar o sem face dragão. O corpo daquele monstro foi cortado pelo Excalibur e Shura dava os parabéns para o cavaleiro. Ele dizia: a espada que habita em seu braço converteu-se em uma assassina de dragões. Shiryu agora é um matador de dragões. Ele dizia: Shura, essa espada originalmente deveria ser sua. Você a entregou para mim ao fim de nosso combate, antes de você morrer. Shura responde que tudo bem, Shiryu não precisava explicar por nada. É um efeito que não pertence a esse tempo em que está vivenciando. Não é algo importante para ele saber. Shiryu pergunta se o Cavaleiro de Ouro estaria em um plano temporal diferente. Observando bem, isso significa que Shura veio do passado. O Capricórnio responde: digamos que sim, mas também podemos dizer que isso é preciso. Necessariamente não existe um único mundo. Podem existir diferentes futuros em mundos distintos, mas unidos em um mesmo universo, mundos paralelos. Shiryu fica surpreso. Então Shura veio de um desses mundos paralelos? O cavaleiro responde: as evidências que eu tenho não são conclusivas, porém caso ela seja o oráculo de Atena, eu mesmo terei que... Shiryu pergunta o que Atena busca atravessando os mundos, e de repente um homem misterioso aparece. Ele dizia: aquilo que ela busca é um tanto óbvio, não? Não é o destino de Atena que mantém a paz na Terra? Não seria esse o seu dever? Ao permitir que isso continue se mantendo inerte, fará que não só a Terra, como também todo o universo seja destruído.
Shura dizia: você parece saber muito sobre isso, mas creio que não esteja dizendo tudo. O homem sorri. Há muito a ser dito. Se pretende superar seus oponentes, provavelmente deverá começar conosco. Shiryu pergunta quem seria esse homem e ele responde: não está evidente, sou um portador de uma espada sagrada. Esse é Sigurd que pergunta: não foi você quem atravessou as dimensões temporais para nos derrotar? Portanto, não seria melhor que se preparasse para o combate? Seja qual for o seu objetivo, essa é a finalidade de estarmos aqui, e pelo visto, eu também terei de usar a minha espada. Nesse momento, ele utiliza o saque da espada sagrada. Sigurd materializa sua lâmina em uma forma gigante. Shiryu fica surpreso. O inimigo está concentrando o seu cosmo. Shura percebe que aquela é a forma da espada sagrada do inimigo, mas algo está estranho. Isso, na verdade, é uma lança. Sigurd materializou sua espada sagrada, mas ela se parece com uma lança gigantesca. Ele dizia: essa lança pertence ao meu avô, o portador da golpe da espada sonora. Quando a minha espada se rompe, libera uma chuva de lâminas. Sigurd utiliza a habilidade Desintegração da Espada Sagrada, provocando assim uma chuva de lâminas feitas de cosmo. Aquela era a grande tormenta de lâminas que cai na direção de Shura e Shiryu. Eles não podem se esquivar e muito menos terão tempo de encontrar um abrigo. Porém, de repente, Shiryu se coloca na frente de Shura. As lâminas iriam atingi-lo, porém ele dizia: fique para trás, eu vou bloquear esses ataques. Shura pergunta como ele pretende fazer isso. Shiryu então ordena: apareça agora diante de mim, o invencível poder capaz de bloquear qualquer ataque. O invencível e radiante escudo de Libra detenha tudo. De repente, uma corrente dourada que é conectada a um poderoso escudo se materializa. Aquele escudo e corrente parecia ter sido criado com o cosmo de Shiryu. Ele foi capaz de deter as lâminas disparadas pelo inimigo. Shura estava surpreso. Ele conseguiu bloquear todas as lâminas. Isso deveria ser impossível. Por acaso aquele escudo seria... Sigurd sorri e dizia: então você possui um escudo capaz de bloquear o meu ataque. Mas que surpresa! Quer dizer que terei realmente que usar a minha espada sagrada. Sansei, episódio de Assassin, capítulo 17, a marca do dragão. Sigurd dizia: não pensei que seria necessário lutar, por isso que usei um sem face. Mas como o resultado não foi o esperado, terei que dar o meu melhor. Shiryu se pergunta se aquele guerreiro irá trajar sua própria espada sagrada. E Shura explica: como um portador de uma espada sagrada, ele a utiliza como uma armadura sacra em uma luta. Ele é um gladiador. Sigurd falava: uma apresentação apropriada seria um problema, mas que eu faça uma saudação e que se sintam gratos por isso. Shura dizia: você acabou de quebrar sua espada para materializar essa grande lança. Você a chamou de espada sonora? Sigurd revela: se trata de uma lança. O seu nome vem do nórdico antigo. Foi a arma de Odin, o deus maior da mitologia nórdica. Gungnir. Essa arma foi destruída antes mesmo de ser forjada, mas também é única. É uma espada sagrada que foi destruída por um deus, mas foi revivida. A espada da ira, a espada sagrada chamada Gram. Sigurd invoca sua espada sagrada e diz: caso se ache especial por sua assassina de dragões, vamos dizer que eu também sou especial. Certamente ouviu falar de Fafnir, o dragão devorador de ouro. Gram foi a espada que o matou. Eu sou o legítimo portador da espada, aquele que tem a espada sagrada da ira. Eu sou o neto do deus Odin, filho do herói Sigmund. Sou Sigurd. O gladiador ativa sua espada maldita. Agora ela se tornou sua armadura. Shiryu estava surpreso. O inimigo emite um cosmo terrível. Nem parecia ser o cosmo de um humano. Shiryu já passou por essa situação várias vezes. E esse realmente é um cosmo poderoso, um cosmo divino. Sigurd ataca com sua espada da ira, desferindo um ataque cortante. Em seguida, ele utiliza a ativação da espada sagrada e materializa diversas lâminas de cosmos gigantescas. Essa era a torre da espada sagrada. Shura estava surpreso. O inimigo foi capaz de materializar diversas espadas sagradas que sobrepõem umas às outras. É como as extremidades de um dragão coberto por escamas.
Essa é uma espada dracônica. Essa liberdade de movimento é como a cauda de um dragão. O poder destrutivo de sua lâmina vai além do que imaginávamos. Mas o que? Shura cai no chão e de repente vemos Shiryu. Ele controlava aquele escudo utilizando as correntes douradas. Shura percebe que o cavaleiro deteve aquele ataque com esse escudo feito de Cosmo. Shiryu é um guerreiro feroz. Ele lança o seu escudo para deter o ataque do inimigo. Shura diz que seu porte é magnífico e pergunta se ele ficaria bem. De repente vemos que as lâminas criadas por Sigurd conseguem destruir tanto o escudo quanto as correntes douradas. Aquelas lâminas atingem o corpo de Shiryu, que começa a sangrar. Foi como Shiryu suspeitava, isso não iria funcionar. Shura concentra sua Excalibur. Mesmo um escudo intangível não é o suficiente para neutralizar o ataque inimigo. Shura decide cortá-lo, porém Shiryu o detém. Ele não deixa Shura avançar. O Cavaleiro de Capricórnio pergunta o porquê disso e o Cavaleiro responde: Shura, por favor, confia em mim. Eu posso enfrentá-lo e protegerei você. Shiryu retira sua jaqueta e em suas costas aparece a tatuagem do dragão. Esse é um dragão ascendente. Shura dizia em pensamentos: aquele que carrega a estigma do dragão é dito como alguém imprescindível, mesmo entre os cavaleiros. Somente alguns portam essa mácula, um juiz. De repente, a orna de uma armadura dourada aparece diante de Shiryu. Shura dizia: aquele que julga o bem e o mal deve possuir a força suficiente para pôr fim a esse conflito. E uma vez que possui o selo draconiano, sem dúvida, é um homem muito poderoso. Sansei, episódio G Assassin, capítulo 19, Libra. Uma misteriosa urna dourada se aproxima de Shiryu. Sigurd dizia: parece que ele não será assim tão simples. Você não é do tipo que morre tão facilmente. Shiryu então responde: se a morte é sinônimo de derrota, então não. Isso é uma escolha que não tem sentido. Sigurd entende, mas isso era um esforço inútil. Caso não lute a sério, sua derrota será inevitável. Ele avança e ataca com o saque da sua espada sagrada. Com seu golpe cortante, Sigurd consegue materializar várias lâminas que se assemelham com uma cauda de dragão. Shura fica preocupado se isso avançar livremente contra Shiryu. Essa técnica não vai funcionar duas vezes contra ele. Shiryu pode destruí-lo agora. Sabendo que Shiryu poderia se defender, Sigurd demonstra uma nova forma de atacar com sua técnica. Ele faz as lâminas girarem em alta velocidade. Shura fica surpreso, essa rotação pode interferir na ação de Shiryu. Ele não poderá deter os ataques com sua espada. Esse poder é dezenas de milhares de vezes maior. Esse é o pilar da espada sagrada. Várias lâminas gigantes giram em círculo e vão na direção de Shiryu. Uma grande explosão acontece e Sigurd dizia: provavelmente você acha que já sabe o resultado dessa batalha, não é? Sinto dizer que esse seu esforço será inútil, mas a minha missão, a principal causa de eu estar aqui, é destruir você. Não há necessidade alguma de você olhar para mim assim. Logo enviarei os dois para Helheim, o mundo dos mortos. Provavelmente o seu amigo estará lá esperando por você. Shura não acredita que Shiryu foi derrotado e Sigurd dizia: teme tanto a morte que se agarra a Midgard, o mundo dos homens. Shura falava: só estou dizendo que essa luta não é minha e vou dizer o porquê. Simplesmente porque a minha atuação nessa luta não será necessária. Sigurd fica surpreso. Enquanto isso, no interior de Shukugai, o bairro chinês, vemos Yoshino. Ela não acredita que Shura deixou sozinha ali. Ele desapareceu de repente. Isso não era surpresa para ela. Mas todos somem sem avisar e por isso fica preocupada. Mas de qualquer forma, ela nunca imaginou que encontraria o Dr. Shun por ali. Ele revela que Shura pediu para cuidar dela caso precisasse e por isso não precisava se preocupar. Ela pergunta se isso causaria problemas no trabalho de Shun, porém ele não estava de plantão hoje, e os cavaleiros nunca tiram um dia de folga. É o seu dever proteger a paz na Terra, e por isso devem fazê-lo sem descanso. Yoshino pergunta se Shun realmente é um aliado da justiça. O homem fica envergonhado e responde que faz o que pode. Todos têm dado o máximo de si, aqueles que lutam pelos outros, todos são aliados da justiça. E para isso, não é preciso de um poder extraordinário, basta somente que esse alguém proteja seus entes queridos. Isso é algo que inevitavelmente se encontra em nossos corações. Trata-se da mais poderosa qualidade existente em um ser humano.
Esse poder é a coragem. Nesse momento vemos Shiryu, ele finalmente está utilizando a sua armadura de ouro. Essa é a sagrada armadura de Libra. Shiryu recebe o chamado de Libra. Essa era a resposta de Shura para Sigurd. Ele confia em Shiryu, o cavaleiro de ouro de Libra. Qualquer que seja o poder do inimigo diante dele, ele há de derrotá-lo, caso exija defender a justiça. Sansei Episódio G Assassin, capítulo 20, Os Bravos do Amanhã. Sigurd então entende, Shiryu é um deles, a elite dos cavaleiros. Não é isso, senhor cavaleiro de ouro? Minha nossa, que medo, parece que agora serei realmente levado a sério. O seu cosmo está transbordando, mas que chato. Que tal acabarmos com isso? Continuar com isso seria muito cansativo para mim. Poderia me fazer o favor de morrer? Sigurd ataca mais uma vez, com o saque de sua espada sagrada. Várias lâminas em formato de garras de dragão atacam Shiryu. Shura percebe que a lâmina novamente está se transformando e que agora, ao invés de uma cauda de dragão, elas eram garras. Sigurd avança mais uma vez, as garras tentam atingir Shiryu, que se esquiva facilmente. Sigurd dizia, olha só, até que você é bem rápido. Não só foi capaz de evitar a técnica da qual já viu, como também tentou contra-atacar. Shiryu se esquiva da lâmina de Sigurd e avança contra o oponente. Porém o gladiador já estava esperando por isso. Ele dizia, não pense que será tão simples assim. Sigurd consegue atingir Shiryu e fala, agora você nunca mais tentará cruzar a sua espada comigo novamente. Mesmo que haja uma seriedade latente em sua alma, você não é diferente daqueles que já confrontei. Não passa de um louco, mas não é problema, desde que não se coloque no meu caminho. Sigurd ataca Shiryu com diversas lâminas gigantes. Ele falava, devo dizer que sua coragem é digna de aplausos, porém atentar contra mim é algo desnecessário. De repente, o gladiador sente algo. Sua mão tinha sido ferida por um ataque cortante. Ele pergunta quando foi que Shiryu o atingiu. Saquei de novo a minha espada sagrada, mas ele escolheu não olhá-la. Este homem está lutando de um modo que não requer sua visão. Quando foi que você ficou cego? Shiryu de Libra então revela, eu perco minha visão toda vez que exijo demais de mim. Essa é uma lesão antiga. Sigurd fala que realmente o cavaleiro é um adversário temível, indiscutivelmente aterrador. Decidiu seguir com essa batalha confrontando a mim mesmo cego. Não apenas isso, recebeu meu ataque mesmo coberto de feridas. Como pode? Shiryu então responde que pode ouvir suas vozes. O gladiador pergunta do que ele estava falando, e Shiryu então explica, são as vozes dos meus companheiros, os mesmos que me fazem seguir em frente. Não importa o quão longe estamos, mesmo que em um mundo de escuridão e ébano, nossos sentimentos ecoarão forte até que cheguem ao seu destino. Shiryu consegue sentir o cosmo de Shun que dizia, fique de pé. Sigurd mais uma vez ataca com o saque da espada sagrada. As lâminas avançam contra o cavaleiro de Libra. Se a força de vontade é o cosmo e a vontade humana é infinita, então nada é impossível ao cosmo que reside nos cavaleiros. Agora queime o cosmo que há dentro de você. Essa era a vontade transmitida por Yoga, que estava trabalhando em seu bar. Em meio às chamas de um vulcão, vemos um homem. Seu cosmo é ardente, esse aí que de Fênix que dizia que as chamas do dragão ascendam ao céu e queime-o. Somente assim poderá vencê-lo. Há muito tempo, quando ainda éramos muito jovens, qual teria sido a nossa decisão? Decidimos firmemente derrotar todo e qualquer inimigo, como nosso mais ardente cosmo em nossos corações. Essas são as intensas palavras de Ikki para Shiryu. O cavaleiro de Libra enfrenta um grande desafio e seu sangue paira sobre o ar. Ele não pode cair derrotado. E nesse momento o cosmo que chega até ali dizia, alcançamos inúmeras vitórias, realizamos milagres sem temer pelas nossas feridas. Nos comprometemos em vencer sempre e a qualquer custo. Quando jovens, pensávamos em salvar o amanhã. Este é um sonho que nada nem ninguém pode destruir, ainda que o adversário tenha sido um herói do passado. Todos nós somos os bravos guerreiros do amanhã, não é mesmo, Shiryu? O cosmo de alguém que não perdeu a esperança. Esse é Seiya de Pégaso. Ele ainda acredita que seus amigos e ele são os salvadores do amanhã. Isso acende a chama no coração do Libriano. Shiryu de Libra dispara um golpe certeiro. Esse é o Cólera do Dragão. Esse golpe que contém os sentimentos dos 5 cavaleiros que viveram diversas batalhas juntos. Acerta o rosto de Sigurd. Sansei Episódio G Assassin, capítulo 20. Provação.
O sangue paira no ar. Shiryu atacou Sigurd com todo o seu poder, porém não conseguiu atingi-lo diretamente. Sigurd de Gram bloqueou o ataque de Shiryu com os braços cruzados. Shura observava toda essa cena, porém o Cavaleiro de Libra forçava ainda mais o seu punho. Seu cosmo começa a queimar e de repente o punho de Shiryu se torna um dragão. O dragão ascendente se manifesta. Aquele era o poderoso golpe cólera do dragão que consegue empurrar o corpo do inimigo. Mesmo com tudo ao redor sendo destruído, Sigurd continuava intacto. Shura estava surpreso. O adversário defendeu o golpe com firmeza e assim bloqueou esse ataque. O poder de Shiryu realmente é terrível e destrutivo. Sigurd acha esse poder surpreendente, mas o que o Cavaleiro de Libra pretende fazer agora? Seu ataque forçado rompeu em pedaços o seu próprio punho. Por acaso, não é esse o fim? Afinal, agora é praticamente impossível que me derrote. Não vê que a vitória é minha, agora que perdeu a sua mão? Não, espere um momento. Apesar de tudo, ainda está de pé. Mas por quê? Fuja! Shiryu, mesmo coberto por sangue, respondia: os deuses me concederam a dádiva desse momento. É por isso que não posso fugir, sequer é uma opção. Sigurd não entende muito bem tais palavras. Os deuses te concederam esse momento. Shiryu dizia: nunca chegaria a abandonar este momento trágico. Eu devo conseguir vê-lo, não importa o que seja necessário. Agora, aqui mesmo, devo dar tudo de mim. Sigurd responde que não conhecia esse tipo de determinação, mas Shiryu morrerá aqui e agora. Isso seria inevitável. Sigurd ataca. Ele ativa sua espada sagrada, uma lâmina gigantesca que desce dos céus. O gladiador dizia: Gungnir irá acabar com você desde que empunhei a Gram. As estrelas que escapam da espada chegam a ser infinitas. A chuva da ira, criada por essas duas lâminas sagradas, cai sobre o corpo do Cavaleiro de Libra. Shiryu é atingido por aquele poderoso ataque inimigo. Sigurd dizia que aquela chuva não era comum. Ao invés de molhar, essa chuva irá perfurar o corpo de Shiryu. Essa é a chuva da morte. Shiryu é atingido por aquela chuva de lâminas perfurantes. Seu sangue cobria a armadura dourada de Libra. Porém o cavaleiro dizia: eu não me darei por vencido aqui. Eu não posso desistir jamais. A todo custo, devo poder ver meu poder nesse momento. Essa pessoa me conhece e veio do passado. Shiryu falava sobre Shura. Conheceu a mim, já que veio ao futuro. Mas isso não importa. Maldição, esse valente guerreiro me derrotou. Uma vez em um instante consegui realizar um milagre e agora não deixarei passar essa chance. Posso ver a obrigação que tenho com o legado que recebi deste guerreiro, a Excalibur. Vou converter toda a minha justiça com minha alma ardente. Elevarei meu cosmo até os céus. Como Shura que confiou e acreditou em mim, eu irei cortá-lo com a Excalibur. Shiryu de Libra se ergue, ele avança contra o inimigo e dispara o ataque cortante de sua Excalibur. Shiryu atinge Sigurd e dizia: espada sagrada corte em dois. Esse é o tesouro de gerações do santuário, a Excalibur. Sansei, episódio de Assassin, capítulo 21, Caminho do Futuro. O ataque da Excalibur de Shiryu abala Sigurd, o chão é cortado ao meio, o rastro de sangue e destruição cobria todo aquele lugar. O gladiador foi atingido, e enquanto isso Shiryu perde suas forças e cai, porém Shura de Capricórnio segura o cavaleiro. Ele que veio do passado não tinha as memórias do que aconteceu entre ele e Shiryu, mas você adotou a minha espada sagrada. Isso é algo que lhe agradecerei sempre e que levarei gravado em meu coração, alma e cosmo por toda a eternidade. Nesse momento, vemos que Sigurd se levanta mais uma vez. Shura então observa o elmo de Sigurd que foi destruído. Sua espada Gram foi danificada e o gladiador dizia: maldito, isso que você fez comigo não pode ser perdoado, eu vou te matar. Sigurd fecha seu punho, mas de repente ele cai no chão. Seu sangue transbordava para fora de seu corpo. O gladiador foi derrotado e dizia: mas quanta humilhação, minhas pernas estão tremendo, eu estou sangrando e minha espada está quebrada. Isso é ruim, eu estou de partida. Shura pergunta o que isso significa. Sigurd então responde: você não sabe de nada mais que meigo. Se não sabe o que quer, não conhece a si mesmo.
E esse é o seu limite. Não poderá ser o campeão da Guerra das Espadas Sagradas. De repente, um portal feito de luz se abre. Ele leva Sigurd embora daquele lugar. Shura dizia: eu sempre soube, desde o princípio, quem eu sou. Somos aqueles que defendem para sempre a paz na Terra, os guerreiros da esperança, os cavaleiros de Atena, agora no passado e também no futuro. Mesmo que este lugar do futuro seja desconhecido para mim, eu o defenderei. Vemos alguém utilizando o seu cosmo dourado para acertar os pontos cósmicos do corpo de Shiryu. O Cavaleiro de Libra finalmente se recupera, porém quando ele acorda, Shura já não estava mais ali. Shiryu se pergunta o que aconteceu, ele não se lembra de nada. Será que conseguiu demonstrar seu poder para Shura? Que vergonha, assim não posso chegar aos pés de Shura. De repente, o homem misterioso que estava ali dizia: eu detive a sua hemorragia, golpeando todos os seus pontos vitais. Creio que consegui. Shiryu se levanta e diz: então foi você. Obrigado. Você também é um cavaleiro, não é? Eu sou Shiryu. O homem pergunta se Shiryu era um portador da espada sagrada. Isso é a única coisa que importa para mim, Libra. Vemos que o cavaleiro que ajudou Shiryu era ninguém menos do que Aioria. Porém, o Cavaleiro de Libra não conseguia reconhecer essa nova aparência do Cavaleiro de Leão. Aioria dizia: eu sou um cavaleiro assim como você. Você, em segredo dos outros cavaleiros, recebeu uma missão de Atena. Disse que você combateu o inimigo sem conhecer, correto? Shura está ciente do que está prestes a começar. Por favor, participe da Guerra das Espadas Sagradas. Shiryu pergunta novamente quem seria aquele garoto. E Aioria responde: eu já disse, eu sou como você. Eu também recebi uma missão da mesma deusa Atena que você. Shiryu fica surpreso e Aioria dizia: eu ainda não posso revelar, mas estou na mesma situação que você. Inclusive te salvei, mas acho que não precisava acertar seus pontos vitais. Shiryu pergunta o que ele queria dizer com isso, e Aioria responde: isso porque foi Shura quem te salvou da morte. Não tinha necessidade de eu fazer nada. Shiryu então entende, foi Shura quem o salvou, e eu disse que ele protegeria. Sou uma lástima. Aioria pega seu celular, ele diz que tem uma mensagem para Shiryu. O Cavaleiro de Libra não entende muito bem, mas ao ver aquela mensagem, ele fica mais tranquilo. Não só Shura, mas também todos os Cavaleiros Dourados que se foram, confiaram a paz para todos os Cavaleiros que sobreviveram. A terra do futuro que protegemos e que nos confiaram. Shun pergunta para Shura se ele conheceu Shiryu. O Cavaleiro de Capricórnio responde: as pessoas que vivem nesse mundo atual são felizes, tudo graças aos honrados heróis como vocês, que as protegem. Shun responde que essas palavras os deixam felizes. Shura, porém, diz que agora ele tem que ir para comprar talharim. Porém, Yoshino fala para o cavaleiro que aquilo era ramen. Shun diz que conhecia o lugar onde tinha talharins deliciosos, ele iria fazer uma reserva. Enquanto isso, Shiryu estava junto de Aioria, que pede para que ele se prepare para sua missão. Logo ele voltaria na velocidade da luz. Não perca o próximo capítulo de Cavaleiros do Zodíaco, episódio de Assassin aqui no canal. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.